Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso 27º episódio. Que alegria ter você aqui. E já quero desde já te convidar para curtir, comentar e compartilhar aqui no nosso vídeo, tá? Manda para todo mundo esse vídeo que tem grande importância e validade, tá? Para todos, independente de famílias atípicas e típicas. E quero agora agradecer aos nossos patrocinadores, todos. Sempre faço isso no final, mas eu gosto de fazer no começo também. E agradecer a todos. E hoje eu estou aqui com uma alegria, com uma felicidade, eu já posso dizer que é meu médico, com o meu médico. Nós vamos falar sobre vários assuntos muito, como é que eu posso dizer, importantíssimo para todas as famílias. Nós vamos falar sobre a relação do autismo, a depressão e as novas tecnologias de abordagem na medicina com o Dr. João Dal Bosco. Tudo bem, doutor? Oi, Gabi, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham pela internet. Ai, que bom. Ele é meu médico agora. Agora eu posso dizer que tu é meu médico, né? Bom, é a tua opção, né? Agora ele é meu médico. Tô muito feliz de ter vindo aqui. Tu sabe disso que a gente já estava combinando. Tava difícil, mas eu consegui. Porque tu és muito ocupada também, né, Gabi? Não, eu não. Tu é ocupado. Mas quanta ocupação. Eu não. Estou muito feliz de participar aqui, ter sido convidado, tá, gente? É uma alegria imensa, uma honra poder estar aqui conversando sobre um assunto, um tema tão importante, que é a relação entre o autismo e a depressão e as novas abordagens que a medicina tem encontrado para solucionar esses casos que são tão complexos, né? Doutor, eu quero só falar uma coisinha aqui rapidinho, que assim, ó, o doutor não é psiquiatra, né? Eu não quis abordar o assunto. Mas essa parte tu corta. Essa parte a gente corta. Agora tá. Tu chama doutor. Doutor prefere ser chamado de médico de saúde mental. A psiquiatria... Tá, beleza. Isso, porque não fala... Não vou sempre deixar a dúvida. Tá. Que eu vou fazer a prova de título. Eu quero abordar agora que ele é médico de saúde mental, tá, gente? E isso é muito importante, eu achei isso muito diferente, doutor, porque a gente sempre está acostumado a dizer o psiquiatra, o psicólogo, isso e aquilo. E essa é uma ênfase diferente, né? Saúde mental, que hoje é o que mais se fala, né? Gabi, a gente trabalha, né, o nosso chamado é sempre para alta performance física e mental, né? Porque com o passar dos tempos, desde aí da história da psiquiatria, né? Ela vem se desenvolvendo no Brasil muita psicofobia. Então, quando se fala em psiquiatra, a gente já está falando de um paciente que ele mesmo tem preconceito em ir ao psiquiatra, né? E conosco a gente trata diferente, a gente trata de performance mental. Então, aquele paciente que é rígido, aquele paciente que é típico e que quer fazer uma avaliação e que quer melhorar a sua capacidade de pensamento, quer melhorar a sua capacidade cognitiva, procura nós, né? Aquele paciente que está doente, está com uma doença mental, né, está em sofrimento, nos procura, que a gente vai dar um jeito de resolver, né? E aquele paciente autista, aquele que muitas vezes participa da AMA, né? Esse vai nos encontrar, porque a AMA vai nos chamar e a gente tem um serviço muito legal que depois a gente vai falar nas AMAs aí do estado de Santa Catarina. Tu sabe que eu não posso deixar de fazer essa primeira pergunta, que a gente até conversou e eu vou ter que perguntar. Por que a saúde mental ela é tão presente na vida do autista? Tem mães que dizem assim para mim, Gabi, eu acho que o meu filho tem mais depressão do que autismo. Eu tô desesperada. Isso me toca, assim, porque eu acho que eu também passo isso em casa. Mas eu não quero achar que isso exista. Eu quero achar que é só o autismo mesmo. Fala um pouquinho pra gente, doutor, sobre a depressão e o autismo. Isso é um assunto muito interessante e muito gostoso de se falar. E quando a pessoa começa a tomar conhecimento daquilo que está cometendo ela, o conhecimento ele liberta, né, Gabi? É o conhecimento que liberta. As nossas consultas são consultas diferentes. São consultas em que ambos falam. Não é uma consulta de 20 minutos, é uma consulta de 1 hora. Pois eu também tenho que passar conhecimento àquele paciente e àquela família para conseguir lidar com as situações. Veja bem, é muito mais fácil uma pessoa deprimida fingir que está bem do que uma pessoa que está bem fingir depressão, né? E é assim que acontece. No autismo,
nós temos pessoas que são classificadas pela psiquiatria como esquizotípicas. A pessoa, ela é mais voltada para dentro, ela é mais voltada para a mente, ela é mais voltada para o mundo dela. E pessoas assim têm a tendência de deprimir. Elas são pessoas que conversam menos, elas são pessoas que se abrem menos. Então, a depressão, ela acompanha essa pessoa durante a vida toda. São muitos os tipos de depressão, né? A gente não pode chamar de depressão e generalizar. Vamos dar aqui um exemplo do que eu estou falando. Dizem que depressão é viver no passado, né? Para mim é isso. Depressão é viver no passado. Mas eu consigo te mostrar diversos pacientes que têm uma frouxidão associativa com o passado, ou seja, eles não lembram mais o que aconteceu no passado. Mas eles não estão bem agora, estão distímicos. Eles estão para baixo, estão borocochô. O funcionamento existencial, a experimentação da realidade compartilhada daquele paciente é uma experimentação negativa. Então eles não estão ligados ao passado, né? Tem aquele que sim, que vive no passado, mas no passado aconteceu tanta coisa boa, gente, né? E por que ele não lembra disso? Bom, ele vive no passado e aquilo que aconteceu no passado o massacra demais. As coisas ruins o massacram. E nós temos aquele tipo de depressão, a melancólica, em que não é o paciente que vive no passado, é o passado que acompanha o paciente. Tem como ter os dois juntos? A depressão melancólica é uma delas. É uma delas. A gente poderia fazer um gráfico que eu adoraria, né? Poder ter um quadro para poder demonstrar isso em gráficos e algoritmos, para que pudesse ficar mais claro de se entender. A gente desenha isso e fica muito claro. Eu gosto muito de desenhar as matérias dentro das consultas, né? E deixo então os papéis com os pacientes para que eles possam refletir depois sobre isso. Cada tipo de depressão, ela é lidada de uma forma diferente. E a gente não está falando de ir ao médico para ser um facilitador de aquisição de droga. A gente está falando de ir ao médico para entender sobre a doença e, se necessário, entrar com um protocolo químico para ajudar o paciente a resolver essa doença. Assusta um pouco todo mundo, né, quando a gente fala desse assunto, porque hoje a depressão, ela está presente nos lares, na minha casa também, na casa de todos. E, assim, o que eu mais penso, sabe o que é? É as mães que estão com depressão por causa dos filhos. Evidente. Às vezes eu penso, será que é uma depressão? Será que ela está vivendo no automático? Porque hoje em dia, esses dias a gente estava conversando, um grupo de mães, a gente não sabe mais se a gente está vivendo no automático ou se a gente tem depressão. A gente já não consegue mais, doutor, distinguir uma coisa da outra. Se a gente está vivendo por viver por causa deles ou se a gente tem realmente depressão e está vivendo na depressão. Às vezes a gente se pergunta se vive no automático ou se realmente é depressão. Esse tipo de questão é uma questão muito filosófica, sabe, Gabi? E é muito interessante conversar sobre isso. A gente precisa mesmo de tempo para falar e ter um podcast gravado para que se possa retomar o assunto, buscar um entendimento, ouvir novamente e cada vez que ouve entende algo diferente e consegue evoluir a capacidade de pensamento sobre o assunto é muito importante. Porque veja bem, quando uma pessoa da família adoece, Gabi, a família inteira adoece junto. Adoece a que ponto? Por que não são todos que procuram um médico? Ludwig Binswanger, nascido em 1881, fala sobre o existencialismo e as crises existenciais e a doença criada pela vida, né? A gente começa lá com Binswanger, um grande filósofo da psiquiatria. Binswanger não atendia gente, tá? Ele era um filósofo, pensador, não atendia gente. Isso é importante quando a gente vai falar sobre filosofia, porque tem os filósofos que atendiam pacientes e os filósofos que não atendiam pacientes e ficavam no campo da teoria, tá? Então Binswanger falava sobre essas crises existenciais. Uma mãe por si só, pela própria existência, e eu acho que isso é a parte mais bonita da vida. Uma mãe vive para a sua família, vive para o seu filho. Eu acho isso muito lindo, mas muito perigoso.
Porque não pode esquecer. A gente não pode deixar de cuidar da gente. A gente tem que estar bem para poder cuidar do outro. A gente não pode esquecer da gente e pensar somente no outro. Muitas vezes isso acontece conosco também, que cuidamos das pessoas. Médico não acompanha. Médico não cura. Médico cuida. A mãe cuida. A mãe dá afeto. A mãe dá amor. Ela não só acompanha o seu filho. Ela pega o seu filho no colo. Ela dá do leite dela para o seu filho. Né? Então, o que pode acontecer com essa mãe? Ela pode se acostumar com essa situação e a dor repetida e o trauma repetido na consciência anestesiá-la. Eu acho que eu tô assim, anestesiada. Pra mim, tá. Eu acho que não é mais nem automático, é anestesiada. Mãe, faz aquilo. Tipo, como se fosse um robô, assim, anestesiado, sabe? Isso é um estado depressivo, com certeza. Então a gente tem que separar o que é tristeza de depressão. Porque ouvimos falar que tristeza não é depressão. Agora, a tristeza e o estresse continuado é como se tivesse uma guerra. Dentro de uma guerra, o soldado não descansa. É cortisol o tempo todo. A gente não tem o nosso ciclo circadiano sendo respeitado. Em que o cortisol aumenta, a melatonina baixa. Cortisol aumenta a insulina. A insulina baixa, aumenta o glucagon. Dormiu, melatonina faz GH. GH da potência. GH da iniciativa do dia seguinte. Não. Uma mãe com uma criança doente, ela está em estado de alerta o tempo todo. Ela não dorme mais. Não dorme direito. Essa pessoa precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de um médico. Só que o que ela pensa? Eu tenho que ser forte. Porque tudo que eu tenho que dar pro meu filho. E se faltar para ele, como é que fica? Só que, mãe, só tem uma coisa que não pode faltar pro filho. Você. A única coisa que não pode faltar pro filho é a mãe dele. A gente entrando nesse assunto de faltar, eu quero fazer uma curva aqui no nosso assunto. Quero ver se a gente pode falar um pouquinho, bem breve, sobre mães que falam sobre suicídio e mães que... desculpa. Que sempre falam, eu quero que o meu filho vá antes de mim. Porque eu não quero ver meu filho sofrer. Eu entendo. Eu penso que pai e mãe nenhum deveria enterrar o seu filho, sabe? Pai e mãe nenhum deveria enterrar o seu filho. E quando uma mãe pensa em suicídio, gente, a gente não está falando de um pecado capital. Existe isso tanto no direito, sou advogado para poder falar isso, quanto na psiquiatria. Chama-se suicídio piedoso. Muitas mães pensam, inclusive, em matar o seu filho e se suicidar depois. Porque esse mundo é muito tenebroso para que o meu filho viva nele. Então a gente não está falando de um criminoso. A gente está falando de uma pessoa desesperada e que está ficando doente. Ou que já está doente. Tem muita mãe, tem muita reportagem de mãe que acontece, que faz isso. Que matou o filho e depois se suicidou. Essa mãe ela tá perdendo ela tá perdendo a forma mais pura de felicidade. E quando eu falo de felicidade, eu lhe questiono e peço para que dê um pause no meu questionamento e pense um pouco sobre isso, para depois então ter a resposta que foi buscada dentro da filosofia, que não necessariamente é a resposta correta, mas é uma resposta que eu encontrei quando uma garota me fez essa pergunta em terapia. Doutor, o que é felicidade? Eu gaguejei, Gabi. E aquela terapia durou 2 longas horas e foi retomada no dia seguinte com mais 2 longas horas, porque dentro da minha incompetência, da minha falta de experiência e vida, da minha falta de cabelos brancos, eu falei para ela, eu preciso pensar. E eu preciso estudar. Porque eu já não estava ali para brincar.
A gente não estava ali para falar qualquer coisa. E ela falou, doutor, posso te ajudar a estudar? Pode. E lá voltamos a Kraepelin, a Jaspers, a Minkowski, a Binswanger, a Heidegger. Encontramos um conceito de felicidade, peço que dê um pause e pense, para então voltar. Felicidade é um substantivo e não um verbo. Então aquele que falou que felicidade é estar com a família o deixa feliz. Mas o que é felicidade? Não. Felicidade é ter paz. Outro verbo, ter. Ter paz pode lhe deixar feliz. Mas felicidade não se conceitua assim. Se é um substantivo, felicidade é um sentimento. Dos 6 sentimentos primários, felicidade é um deles. É um sentimento do quê? De aumento de bem-estar, de euforia, de vitalidade, um aumento de onipotência. E fazendo o inverso do que é tristeza, que a gente gostaria que acabasse logo, né? É um aumento de potência, de bem-estar e de vitalidade não patológico. Poderia até ser? Poderia, mas a pessoa não está sendo feliz. Ela está eufórica por estar com uma doença e não necessariamente feliz. Então é um estado de aumento de potência não patológico em que, pelo menos por um instante, pelo menos por aquele curto instante, a gente gostaria que ele durasse para sempre, ou pelo menos um pouquinho mais. E continuando o conceito, em que nos gera o desejo de repartir com aqueles que nós amamos. Só que veja bem, Gabi, isso é felicidade utilizando o mundo, utilizando o que tem ao nosso redor. Então estar com a família lhe deixa feliz? Pode lhe deixar. Uma ceia de Natal lhe deixa feliz? Pode lhe deixar. E aquela pessoa que é surda, muda, cega, não tem olfato e nem paladar, e não tem tato, ela é incapaz de ser feliz? Então a gente vai justamente por fato das mães que têm isso na cabeça de a minha vida acabou. O que é ser feliz sem utilizar o meio externo? E foi difícil. E aí vieram as próximas 2 horas. Como ser feliz? A garotinha não tinha uma perna. Ia para a escola com todos zombando dela. Estava tirando notas baixas. Tinha um diagnóstico, 1000 diagnósticos diferentes. Quando a gente estava falando dela de autoestima. E encontramos então a felicidade para uma pessoa que tem apenas o cérebro e a si mesma. E se chama esperança. Para essa mãe, está lhe faltando esperança. E passa várias coisas na cabeça da gente, né? Que nem voltando ali. A gente pensa, se uma coisa dessa acontece, aí como são umas perguntas que não tem, e daí a gente faz outra pergunta. E se não viessem nossos filhos? Como que seria a vida da gente? Porque no mesmo instante que a gente pensa nisso, a gente pensa no amor que a gente tem por eles. A gente pensa na felicidade que eles trazem. Com tanta sobrecarga, com tanta coisa, que nem tu sabe, eu tenho 3 filhos autistas. Sim. É uma sobrecarga maior. Muito, inclusive, os acompanha, né? Muito maior. Então, aí a gente pensa, e se eu não tivesse eles? Como seria a minha vida lá atrás? O porquê, doutor, que as mães atípicas, elas têm esse pensamento? É muito natural, sabe? Um dia me convidaram para fazer os 150 anos de Blumenau. Eu era jovem. E os 150 anos de Blumenau foi comemorado com 150 quilômetros de bicicleta. E lá no 30º quilômetro, mas quando eu fui convidado e eu tava feliz, puxa, eu vou inaugurar minha bicicleta, eu vou fazer 150 quilômetros de bicicleta. 150 quilômetros de bicicleta. No 30º quilômetro eu pensei, por que eu vim pra cá?
Né? O que estou fazendo aqui nos 150 quilômetros e não chegou no 30 ainda, meu Deus do céu. Como? Por quê? Quer dizer, todas as escolhas elas vão nos levar a um caminho que tem as suas dificuldades. E o caminho contrário, ou outro caminho que escolhêssemos, também teriam as suas dificuldades. E tá aí o X da questão. Não existe nada que a gente queira de pleno coração na nossa vida e que a gente realmente vá ter esperança, ou seja, feliz, sozinho, em que aquilo aconteça e me torne feliz com o meio, que não seja difícil. Todo caminho vai ter espinho. Outra culpa que tem muita mãe que carrega, eu principalmente, é quando as pessoas falam assim: tu já sabia que teu filho era autista, por que tu foi lá e teve outros? Tu sabia que isso ia acontecer. Então tu tem que aguentar o rojão agora. É interessante esse tipo de colocação. Uma vez eu estudei aqui no Santo Antônio, Blumenau, né? E tinha o Frei Pascoal e um baita professor, né? O Frei Pascoal vinha conversar com a gente pessoalmente. E o Frei Pascoal falou um dia assim, pessoas inteligentes dão ideias, e pessoas normais falam de coisas, e pessoas medíocres fazem justamente isso daí, falam de pessoas. Né? Ora, por que essa mãe foi ter outro filho? Porque é isso que dá potência para uma mãe. Ter e cuidar do seu filho. Ué. E qual é o problema? Ah, mas agora, doutor, eu não sei se eu vou ter outro filho porque isso pode estar na genética. Isso pode estar na genética. Então a gente vai aproveitar para falar, podemos falar, né, sobre as tecnologias aí da medicina. Vamos falar. Vamos aproveitar para falar sobre todos os subsídios que conseguimos para conseguir reduzir os valores, inclusive, né, perdão. De 18 mil a 20 mil reais um teste genético, nós fazemos praticamente a preço de custo para o nosso paciente. Encontramos uma empresa, enviamos, a gente recebe o kit da Europa, da Alemanha, e conseguimos aí a cerca de um quinto, um sexto desse valor, não sei, o pessoal lá da clínica sabe, mas é um valor ínfimo. E que dá para parcelar ainda. O exame genético para saber de fato. Porque muita mãe se culpa. Isso é por causa da minha genética. Explica um pouquinho pro pessoal desse kit, porque vai ter bastante pessoas... Ah, mas como isso não existe? Mas como... Explica um pouquinho pro pessoal sobre isso aí, que até eu tô curiosa. Esse é o futuro da medicina. Quer dizer, o futuro chegou. O futuro é agora. Chegamos onde queríamos. Vamos descobrir o que é possível e provável de desenvolver de doenças no nosso corpo e, inclusive, quais são as medicações. E isso fere muito a minha vaidade, tá? Fere muito a minha vaidade. Sério? Porque eu adoro entregar uma medicação para um paciente e dizer que tu vai melhorar, e ele melhora mesmo. Isso acontece, graças a Deus, né, que me guia. Isso acontece com frequência. Mas o teste genético ele fala inclusive qual é o melhor remédio para o paciente tomar, né? Então o teste vai me dizer o que dá para o paciente. Isso fere a minha vaidade demais. Sério? Mas é melhor para o paciente. Mas é melhor para o paciente, né? Quais vão ser as medicações que vão ser as melhores medicações para que ele possa fazer uso, os melhores alimentos para que ele possa fazer uso, os melhores esportes que estão dentro da genética dele, que vão desenvolver o corpo dele de forma saudável, né, e fazer o desenvolvimento que ele quer. Quer dizer, é um teste genético que cuida de mais de 5.469 doenças. Né, sendo elas neurológicas, neurodegenerativas, sistema digestório, sistema ósseo, todos os sistemas, até doença psiquiátrica. E daí que eu te falo que fere a minha vaidade, mas eu falo isso, né, com um tom jocoso, né? Porque o que eu quero, na verdade, é que o paciente se dê bem. Não interessa, né, o que eu penso a respeito disso, eu quero que o meu paciente se dê bem. Então, nós desenvolvemos e trouxemos aí para Blumenau, né, o teste genético feito pela clínica médica Dal Bosco, enviado para o exterior. Não somos nós
a fazer o exame, né? Ele é enviado para o exterior, né? E é feito então os exames. E a parte mais legal, a gente já consegue isso a um preço, eu não vou falar preço de banana, que a banana tá cara, né? Nem de ovo, que ovo pior ainda, né? Pior ainda. Mas a gente consegue isso num valor, né, muito razoável e subsidiado, é claro, por causa disso. Tá, e me mostra o que tem aí dentro que eu tô curiosa. Aqui dentro tem um segredo. O kit é personalizado, Gabi. Ah, que legal. Ele vem de outro país. Então aqui dentro não há nada. Não tem nada. Essa é a caixa, né? Ele vem de outro país. E aqui é que o paciente vai receber. Então ele recebe o kit, faz o que deve ser feito, que vai estar muito bem explicado, vai um vídeo para ele, né? É coletado com swab. Um swab é um cotonete. Sim. É coletado saliva e mucosa da boca sem machucar. É só um cotonete que passa na boca. Aí vai ter aqui o procedimento, né? Tira de um plástico, bota no outro plástico, ele tá estéril, faz tudo certinho, bota aqui na caixa, né? Entrega novamente para que nós possamos fazer o envio, né, para a empresa, porque daí essa empresa ela subsidia o SEDEX. Porque tu pensa, só a correspondência daria cerca de R$2.000. Não é só a correspondência pagaria. E o quanto de precisão, de certeza? 100%. 100%? 100%. 100%. Inclusive, questões de vacina do Covid, né? Os pais, eles vêm procurar a nós porque eles querem que o filho não receba a vacina. Então, simplesmente dar um laudo de que o filho não pode receber, o Ministério Público já pegou muito médico por aí, né? Agora, se eu mostrar para o Ministério Público que essa criança ela pode desenvolver uma doença genética por conta da inoculação de um vírus, bem, nós já salvamos aí cerca de 30, 40 famílias de receber a vacina Covid. Esse teste é... Que nem nós estávamos falando antes sobre aquela reportagem naquela emissora. Sim. É a mesma coisa do que aquele teste genético ou é diferente? Porque dizem que vão fazer um teste genético agora, lá nos Estados Unidos, estão desenvolvendo lá, eu não vi muito bem. É quase a mesma coisa? Eu não vi sobre esse teste genético. Né? Eles estão desenvolvendo teste genético para quê lá, Gabi? Tu viu? Eu ouvi só por cima, que eu não sou muito de acompanhar essas coisas. Eu não tenho tempo também. Eu vou te falar bem a verdade. Eu acredito no que eu vejo. Tá. Porque ele ainda está sendo estudado, pelo que eu vi. Ele ainda não é uma coisa de precisão. Não, esse daqui é uma coisa de precisão. Alemão mesmo. Sim. Né? É uma precisão. Assim como nós tivemos aí vários exemplos, né? Que a pessoa descobriu que ela tem propensão a desenvolver câncer de mama. Então vou tirar a mama, colocar uma prótese. É isso aí. Ela tem propensão. Pode apostar. Né? Eu achei bem interessante esse kit. É bem interessante mesmo. E eu fiz da minha mãe, e vem tanta coisa de resposta nessa questão genética, que daí eu fiz da minha mãe, e a minha mãe veio lá 99% com genética europeia e 1% com genética de índio-americano. Eu queria saber que o índio americano, onde é que entrou o índio americano nessa parada, mas aí me disseram que é por isso que eu tenho o cabelinho pro lado aqui, tá? No caso, ele vai identificar o autismo. E ele vai dizer a propensão que a pessoa tem para ter autismo. Então, se estamos em dúvida se a criança é autista, se a criança tem algum outro tipo de doença mental, ou se ela está sendo prejudicada pela mídia do século XXI, que muito pode acontecer, né? Com as necessidades dos pais, né, de buscarem, necessidade da mãe, do pai, de buscar trabalho e muitas vezes deixar a criança e a criança tá com mídia e tá toda aquela situação, então não sabe se é autismo, não sabe se a criança tá deixando de desenvolver uma relação interpessoal, né, intersubjetiva. A criança ela tá só no celular e tá deixando de desenvolver essa relação, mas ela não necessariamente é uma autista, ela só é uma pessoa que está sendo criada de uma forma do século XXI. Né? Então nós precisamos deixar essa criança na TV porque eu tenho coisa para fazer. Muitas vezes, né? Acontece, né? Pode acontecer. Então, vamos tirar dúvida? Né? Porque vai ter um vídeo meu no Instagram que eu vou dizer assim, ó. Muita gente fala que o filho tem TDAH. Mas não é TDAH que ele tem. Ele tem falta de brincar. Tá preso dentro do apartamento. Tá bom, João. Vai tu criar um filho dentro de um apartamento de 4x4, tendo que cozinhar, tendo que lavar, tendo que passar e tendo que trabalhar 12 horas por dia? Bom,
Eis o problema. Né? O que eu falei no vídeo é: o problema não está numa doença mental. É algo comportamental. Agora, como resolver? Isso é uma política pública. Eis o problema. Porque a gente não bota a culpa nos pais. Os pais estão dando o melhor deles. Aliás, eu julgo que mãe nenhuma deveria ser julgada, culpada, punida pela forma com que cria o seu filho. Mãe nenhuma deveria receber uma instrução obrigatória de como criar o seu filho. Ninguém botou o sapato daquela mãe, ninguém colocou a lente daquela mãe. A maioria das pessoas fala isso, sequer sabe o que é empatia. Para querer saber o que os outros passam. Porque empatia não é ter pena de quem está passando mal. Empatia é sentir o mal que a pessoa está passando. Porque é sentir o que o outro está sentindo. E não sentir pelo que o outro está sentindo. Nos falta semântica, nos falta léxico. Para conseguir fazer julgamentos razoáveis daquilo que não deveria ser julgado. Verdade. Eu ia fazer essa pergunta, mas tu já falou que eu ia falar para ti. Vamos falar sobre um pouquinho sobre a mãe Gabi, que tem 3 filhos autistas, é mãe solo. Certo. O que tu tens para falar para ela? O que tu acha que essa mãe solo de autista Certo. tem de importante para esses filhos? O que ela pode melhorar? Porque uma mãe sempre acha que é culpada de tudo. O que ela pode melhorar? Eu vou dizer o que tu pode melhorar? Ninguém deveria poder falar isso pra uma mãe. É o que mais todo mundo fala. É apontar o dedo pro outro. Lembra do Frei Pascoal? Frei Pascoal, Né? verdade. Vai lá, filho. Vai lá e dá ideia. Se for uma pessoa normal, fala de coisa. Fala de futebol. Fala que a cerveja não estava gelada. Agora, falar dos outros. Vamos aprender com isso. Não vamos nos sentir julgados. Eu não quero que o chapéu sirva em ninguém que está assistindo. Né? Eu quero aqui poder passar o conhecimento que tive o privilégio de receber de pessoas tão bem intencionadas. Né? Porque isso pode detonar a autoestima de alguém. Porque a gente falou que é felicidade. E a felicidade está relacionada muito ao nosso meio. A gente falou que é empatia. Se eu não sei o que é empatia, ainda, agora a gente sabe, e eu sinto pelo o que o outro está sentindo, e não o que o outro está sentindo, a minha autoestima pode ser abalada ao ouvir uma crítica. E o que é autoestima? Dá um pause e pensa. Eu não sei o que é autoestima. Vamos falar para o nosso telespectador. Faz muito tempo. Olha só que interessante. Autoestima. Dicionário, Aurélio. Estima. Afeto. Tenho estima por você. Estima. Estima-se que o valor, valorar, precificar, ter afeto. Autoestima é autovalorar-se, autoprecificar-se, autogostar-se, autoestimar-se. O meu valor é dado por hoje ou pela minha vida passada, presente e prospeccionando ao futuro. Ah, mas eu nunca consegui fazer nada de bom na vida. Mas eu não estou falando do que tu fez. Eu estou falando da intenção que tu teve quando tentou fazer. A intenção era boa? Era. Então o teu valor é muito alto. E se o teu valor é muito alto por tudo que tu fez na vida, estimar, calcular, precificar é algo que se faz em vista de um todo e não de um agora. Eu não posso dar um valor para uma televisão pelo que eu estou vendo ela agora. Eu preciso cuidar do mercado, eu preciso saber como é que está. Eu preciso calcular, eu preciso fazer uma equação. Eu preciso fazer uma equação. E essa equação, ela leva em consideração uma biografia.
Então, quando eu não tenho empatia para saber por que o outro está falando, e normalmente o outro está falando por frustração própria, é uma pessoa frustrada que não teve, sei lá por que motivo, está frustrada, está julgando, e por eu não saber o que é empatia, que agora você sabe, eu sinto pelo que ele está me falando e sinto-me mal. Então, o meu humor deprime. Mas a minha autoestima deve ser levada em consideração, a minha biografia. Quando o humor está deprimido, a minha biografia, ela se apaga. Eu vivo muito mais o agora do que tudo que eu já fiz de bom. E estimo o meu valor como sendo baixo. Quando está errado. Isso está errado. A tua autoestima jamais deve ser valorada pelo agora. O agora pode ser uma incógnita dentro da tua equação. Mas ela deve levar em consideração o passado e deve levar em consideração os teus planos, os teus projetos. Então o que está acontecendo agora não pode definir a tua autoestima. A tua autoestima não pode variar de uma hora para outra. Quem vai variar é o humor. Olha a falta de semântica que estão deixando de estar nas escolas. A gente confunde a nossa autoestima com o nosso humor. E a nossa autoestima diminui, a nossa esperança diminui, a nossa felicidade, a nossa potência diminui. E isso nos faz pessoas mais tristes e muito mais fácil de ser subjugadas. Deixa eu entrar, aproveitando isso aí, deixa eu entrar numa pergunta para ti. Eu acho que eu não sou bipolar. Eu acho que eu tenho autismo. Já fui questionada várias vezes sobre isso, de 9 anos de mãe de autista. Eu acho que eu não tenho bipolaridade. Eu recebi um laudo de bipolaridade. Mas eu sei que aquele profissional que me deu esse atestado não está certo. Eu não sou bipolar. Perfeito. Como que uma pessoa consegue, doutor, distinguir a bipolaridade do autismo? Que essa foi uma pergunta que eu mais recebi para fazer para o doutor. Bacana. Adoro essa pergunta. A gente tem uma linha em que de um lado está a esquizotipicidade, não estou falando esquizofrênico. Esquizotipicidade é uma pessoa voltada ao próprio cérebro, é uma pessoa fechada. O bipolar está do outro lado, é uma pessoa hipertímica, faladora, vendedora, ocupa espaço. Ela, descrita por Minkowski, é uma onda gigante atropelando uma ilha do Pacífico. Ela conversa muito, conversa com todo mundo. O autista não faz isso. É o lado contrário. Só que o autista pode, como mecanismo de defesa do ego, fazer isso sofrendo, para que não pareça um autista. Certo? Então, enquanto o bipolar é um hipertímico e um autista é uma tendência de ser esquizotípico, os lados são opostos. Como é que um profissional vai conseguir distinguir um do outro se uma pessoa que é autista está tentando se proteger sendo faladora? Ele precisa mergulhar na vida dessa pessoa e entender o funcionamento dessa pessoa. Eu não consigo fazer isso sem olhar no olho do meu paciente. Eu não consigo fazer isso em 1 hora de consulta. Eu não consigo fazer isso da noite pro dia. Eu, no máximo, vou estar sendo mais um julgador desses tantos que a gente tem por aí na rua. Para usar técnica, para usar ciência, isso deve ser feito com cautela, com precisão. Porque ao dar um diagnóstico para alguém, a gente está colando na testa daquela pessoa. Tu és bipolar. Bom, o que eu sei que acontece com o autista é que ele tem transtornos de humor, variações de humor. Agora, uma pessoa bipolar, ela tem variações de humor, mas ela tem um diagnóstico que ultrapassa isso. É um diagnóstico ligado ao pensamento.
O bipolar tem acelerações de pensamento, lentificações de pensamento, momentos em que o cérebro se torna algo fantástico, brilhante, e consegue ter a capacidade de ultrapassar esse limite. Sabe por que eu também quis te perguntar isso? Porque o meu de nível 3, o Gabriel, do nada ele tá rindo. Ele começa a dar gargalhada. Do nada. E do nada ele começa a chorar. Ele tá dando a gargalhada, do nada ele começa a chorar e do nada ele já começa a ficar nervoso. Isso não tem nada a ver com bipolaridade. Aí já teve um profissional que falou pra mim que ele tem bipolaridade junto com o autismo. Mas isso não tem nada a ver com bipolaridade. Porque bipolaridade a gente tá falando de uma pessoa que faz ciclos severos entre meses e não de uma hora para outra. O que está acontecendo com o teu nível 3 é que a medicação que ele está tomando não está auxiliando ele o suficiente a se autorregular. Está causando sofrimento. Só não vai me dizer que é risperidona, né? Sim. Não, fala mais alto. É risperidona. Sim. Foi na tampa, eu acertei. É risperidona. Sim, assim, ó. Quando ele vai dormir de noite, ele começa a dar muita gargalhada. Alta, ele dá gargalhada assim, ó, que eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo? O doutor Timar vai me matar por falar isso. Doutor Timar, eu te amo, doutor Timar. Mas é o que se dá pra criança. Ou é risperidona, ou é neulepetil, ou é um outro lá que dão também. Sabe qual é o problema, Gabi? É que a bula desses remédios permite apenas esses medicamentos aí serem administrados em crianças menores de 12 anos. Uhum. E eu não posso falar aqui na frente de uma câmera que eu faço o contrário. O médico vai fazer o ato médico, vai se responsabilizar por isso. Então, se algum médico fizer o contrário e der a medicação correta e ela for por uma idade que não é compatível com a idade da criança, o médico que se responsabilize. Aproveitando em questão de medicação. Então, eu não vou falar que eu faço diferente. Mas eu acho que agora tu vai ter que falar, porque eu vou entrar no canabidiol. Quero saber um pouco sobre o canabidiol. Perfeito. Que tem com THC, que tem esse, que tem aquele. Tu se aproveitou, né? Que eu fui o primeiro blumenauense, né? Tu se aproveitou, né? É porque assim, ó, o Gabriel, ele ganhou um receituário para tomar com THC. Do Gabriel? Não, esse é o Gustavo. Eu tenho o Gabriel. Mas peraí, o Gabriel, ele é autista? Nível 3 de nível suporte. 3. E ele tem variação de humor? Isso. E o THC causa... Nunca dei. Variação de humor? Nunca dei. Tá. Nunca dei, só dou risperidona. Eu tenho medo de dar canabidiol. Nunca dei. Eu posso dar uma olhada nesse teu filho? Foi tão gentil comigo, um convite tão maravilhoso, né? Tomar o teu tempo me trazendo aqui. Oh, que isso? Posso avaliar teu filho? Claro que sim, então, claro. Tá. Aí... O THC ele tem variações como THC, THCV, THCVA, THCVB. São várias variações de THC que são psicoativos. Eu ousaria te dizer que os estudos mais recentes eles trazem o THC como uma segunda linha para o autismo severo, justamente porque ele causa variações de humor que o autista não vai conseguir entender. A pessoa precisa entender o que está acontecendo com ela quando ela tem um efeito psicoativo. É isso que eu penso. Ele não vai entender o que está acontecendo. Será que ele vai ficar igual que nem quem fuma? Por isso que eu nunca dei, eu tenho medo. Quem fuma é combustão. Quem fuma tem cocô de cavalo, quem fuma tem barata imprensada ali no meio, né? Ah, mas eu fumo a flor, né? Tu não sabe com qual nível de enzima que ele usou na terra, qual nível, né, o pH da terra, não sabe o quanto de princípio ativo tem naquela flor, e a combustão a gente sabe que vai mudar qualquer molécula, né? Ela vai transformar as moléculas. É muito perigoso fumar. Ah, doutor, mas peraí, isso dá certo lá não sei onde, dá certo lá não sei onde. A gente trabalha a medicina com remédio, a gente trabalha a medicina com ciência, trabalha com miligramagem exata. Se o camarada quer fumar maconha e faz bem para ele, bom, tudo bem, eu não vou dizer para ninguém como deve ver a vida. Uhum. Agora, eu prefiro muito melhor, quer dizer, aí eu peço para esse camarada, então, que traga o filho dele, posso tratar canabidiol? Pode. Vamos fumar a mesma maconha?
O camarada vai deixar? Ó, teu filho tem 13 anos. Eu trato ele com óleo de CBD com CBN, sem THC, que causa um ótimo anti-inflamatório, um ótimo remédio para dormir, que não tem efeito psicotrópico. Camarada me trouxe filho de 13 anos. Ou eu pego um do teu baseadinho e dou para ele fumar. É esse camarada que tá me dizendo que fumar maconha tá certo. Eu pergunto para ele. Quer que eu pegue um do teu baseadinho e deixe teu filho fumar de 13 anos? Ou tu preferes que eu dê para ele uma medicação que vai trabalhar no sistema endocannabinoide? É disso que a gente tá falando. Porque a gente não tá aqui para brincadeira. Agora, pelo que me consta, eu fui o primeiro blumenauense a tirar a certificação mundial de medicina endocannabinoide. Parabéns. Então, a gente não tá aqui para brincadeira, né? A gente tá aqui para fazer as coisas sérias. Então, mas, doutor, mas tá sendo hipócrita, fumar maconha é legal pra caramba. Pois, viva a vida como tu quiser. Como tu quiser, né? A tua vida, e se precisar de ajuda, porque quer usar o psicotrópico, mas não quer se dar mal com isso, nos procure que a gente vai ajudar. É claro que eu vou incentivar de que não utilize alguma coisa que faça mal para a saúde. Ou que tenha tendência de fazer mal para a saúde. Mas, se o fizer, pode fazer diminuindo os riscos. Médico não está aí para proibir, para curar, para tratar ninguém. Médico está para cuidar das pessoas. Cada um é livre para fazer o que quiser. E essa é a beleza da vida. Agora, com um teste genético, a gente pode descobrir se essa pessoa tem, por exemplo, propensão a desenvolver uma doença causada pela ruptura de consciência, como, por exemplo, esquizofrenia. E pode ser muito perigoso o THC na forma combustão, né? Agora em dezembro ainda eu trabalhava no Hospital Geral de Florianópolis, na emergência psiquiátrica do Hospital Geral de Florianópolis, e recebi lá um rapaz que por conta de um cigarro de maconha ele quebrou. Estava 3 dias descontrolado. Gente, não tinha nada dentro daquele cigarro de maconha. Eles trouxeram pra gente ver e a irmã dele que fumou estava do lado. Bem, porque vai ser muito fácil dizer, mas tinha porcaria lá dentro. Mas botaram outras drogas. Não, a irmã dele também fumou e estava do lado. Bem, tranquilo. Nem o olho vermelho não tinha. O rapaz está 3 dias alucinado, quebrando a esteira. Então, não tem apelo a fazer aqui. Eu não estou dizendo para não fumar maconha. Faça o que quiser. Mas a medicina endocannabinoide veio justamente para utilizar dos princípios ativos da cannabis para transformar em medicação, uma coisa séria, científica, para ajudar. E, se é o caso, o autista pode se beneficiar muito da medicina endocannabinoide. Por que eles ficam dopados com a risperidona? Que pergunta complicada, né? Eu percebo, sabe o quê? A risperidona, ela é um antagonista de... Sabe o que eu percebo? Que o Gabriel, ele fica mais dopado quando eu abro o frasco, quando ele tá chegando na metade e no final ele já não faz mais efeito. Eu não gosto de dar... É que as mães, a gente fala muito do risperidona, porque é o que é usado no autista. É um medicamento, E, assim, gente, o médico, a conduta médica, a conduta médica é soberana. Né? Tem médicos que escolhem não se incomodar. Tá na bula, tem 6 anos de idade, tem 7 anos de idade, tá na bula, vou fazer e deu. A minha sobrinha passou por 4 médicos, psiquiatras. Até que a minha irmã veio e falou, tá bom, João, me rendo. Ela com 8 anos de idade, dei lítio para ela, e quetiapina, pois não era TDAH, pois não era autista, pois não era TOD. Tirei risperidona, dei lítio, dei quetiapina. Se tornou a primeira aluna da sala, campeã estadual do esporte que ela faz. É a pessoa mais sensacional que eu conheço. Tem 13 anos hoje.
Então, João, tu fez errado, tu falou na frente da câmera que tu deu para uma criança de 7 anos um remédio que só pode dar para uma criança de 12. Eu vou poupar palavras de baixo calão. Tá bom, doutor. Doutor, aproveitando aqui que a gente falou do TOD, fala um pouquinho do TOD no autismo e já aproveitando, fala um pouquinho dos adultos que estão descobrindo seus diagnósticos. Por que que o TOD é tão difícil? Eu tenho 3 com TOD em casa. Aí tá, não é TOD. Ele não é um opositor desafiador. É sintoma de uma criança que não consegue entender o próprio funcionamento, o próprio existencialismo. É sintoma de uma criança que está precisando ser trabalhada por profissionais. Uma mãe, tu sozinha tem que trabalhar com 3. Aí tu podes encontrar acesso no Estado? Bom, as amas do Estado, algumas amas, principalmente de caçador, às 6 horas aqui, eu atendo de graça. Porque o Estado não dá dinheiro para eles. Eles vivem de doação. E a minha parte de doação é as consultas médicas. Agora tu imagina a fila daqui de Blumenau? Só imagina. Tá pior? Né? Porque eles dependem de doação. Então, essas crianças, elas não conseguem entender o funcionamento e a razão das coisas. Elas têm uma desconexão com a razão. O rapaz botou um gato dentro da panela quente porque ele estava com fome. Bom, uma vaca é um bicho. Eu como carne de vaca. Um gato é um bicho. Eu vou comer carne de gato. A vaca não tá aqui, mas o gato tá. Coitado do gato. Foi pra panela. Meu Deus, gente do céu. Então, quer dizer, é uma desconexão com questões razoáveis, com questões de razão. Como ajudar essa mãe? Precisa das amas. Mas a ama, quando a criança tem sintomas, TOD, entrando como sintoma e não doença principal, entendam? A criança tem bipolaridade. Ela é autista com transtorno de humor. Né? A criança tem incontinência urinária. Vai lá, vamos entrar em outro espectro. Não, ele é um autista que não conseguiu entender que o xixi tem que ir fazer no banheiro. É sintoma. É sintoma. O TOD para criança é sintoma. Ele tem que ser tratado. Afinal de contas, uma febre dentro de uma infecção bacteriana deve ser contida. Mas a febre é sintoma. Mas não é porque é sintoma que não tem que ser contido. A febre deve ser contida dentro de uma infecção bacteriana. Assim como um transtorno opositor desafiador dentro do espectro autista, ele também deve ser tratado. Mas tem que lembrar que é sintoma, é a ponta do iceberg. O que o Espiridiona faz? Trata a ponta do iceberg. O que a gente faz na clínica? Trata o todo, trata a pessoa. Pega essa criança, bota para fazer esporte, bota para fazer o fono, bota com fisioterapeuta, com educador físico, bota com assistentes educacionais que estejam preparados para isso. Eu quero ver a criança que não vai melhorar. Tu acha que o pai e a mãe ela tem ênfase em dizer assim, eu sei quando é TOD e quando não é. Eu não consigo saber quando é TOD e quando não é. Certo? Eu não consigo. Certo. Entendo. Sabe quando tu tá na frente do churrasqueiro e tu vê que ele não acendeu o fogo direito? E ele vai usar a carne que a galera toda rachou. Fizemos um rachide da carne, né? E o churrasqueiro não acendeu aquele fogo direito. Não é natural que todo mundo vá lá dizer pro churrasqueiro o que ele tem que fazer? Sim. Se tu tá na frente de um médico que tu confia e que sabe o que tá fazendo, tu vai escutar. E ponto final. Não quer dizer que a mãe e o pai não possam ter as suas opiniões. Devem ser respeitadas, com escutativa, acolhida, principalmente levadas em consideração, porque o paciente fala o diagnóstico dele. 95% dos pacientes, tu pergunta o diagnóstico, ele fala.
O que tu acha que ele tem? Ele acerta. Mas o médico não tá ali para ser Maria vai com as outras. O médico está ali para avaliar, fazer uma avaliação séria. Está ali para ser técnico. Está ali para ser um estudioso da ciência. E não só mais um carimbador de papéis. Então vamos analisar os fenômenos que ocorrem com essa criança. E os pais, junto com o médico, vão conseguir entender o que ocorre. Não se impõe nada. A verdade está. O que é verdade, é verdade. Ela está. Ela está na nossa frente. Simples assim. Diagnóstico na vida adulta do autismo. Tu sabe que tu tá Perfeito. me consultando e tu sabe que eu tô martelando isso na minha cabeça. Perfeito. E tu sabe que hoje é a coisa que mais a gente martela. Perfeito. Eu tenho certeza que eu tenho. Perfeito. Como que o doutor começa essa investigação na fase adulta com os pacientes? Na fase adulta é um pouco mais fácil. Parece que não, né? Sério, eu achei que era mais difícil. Ah, só porque o adulto aprendeu a ser teimoso mais rápido, né? Mas E aproveitando, e por que na mulher é tão difícil ter o diagnóstico? Na fase adulta também. Dizem que é muito difícil a mulher na fase adulta ter o diagnóstico de autismo. É porque o que se pega são estudos científicos, né, que são feitos e que têm vieses. A gente precisa pegar estudos científicos sérios. E esses estudos, eles encontraram menor taxa de autismo. Só que os estudos que eu li da USP encontraram maior taxa de autismo das mulheres. Tá? Então, qual é o estudo científico que a gente está pegando? A gente está pegando um estudo de coorte com uma amostragem de 1.000 pessoas, ou a gente está pegando uma revisão sistemática com uma amostragem de 1 milhão de pessoas? A gente tem que saber do que a gente está fazendo, do que a gente está falando, a gente tem que saber quais remédios essas pessoas tomam, porque elas vão desenvolver ou deixar de desenvolver sintomas e fenômenos por conta dos remédios que elas estão tomando. O buraco é mais embaixo, né? Então, falar de estudo científico, a gente precisa passar conhecimento para o nosso telespectador para que ele entenda como se lê um estudo científico. Uhum. Até porque o estudo científico pode estar sendo pago por uma empresa farmacêutica. Né? Imagina a empresa que faz a benção da risperidona provou que a risperidona é o melhor remédio, né? Então a gente entra aí num problemão. Mas a tua pergunta era o do adulto, né? Tu sabe o que eu acho adulto mais fácil? Ah, João, criança não mente. Criança é mais fácil tratar, porque criança não mente, tá, ô animal? Tu não é médico, porra? Tu não sabe enxergar uma mentira na tua frente? Né? Se toca, meu. Estudou pra quê? Pra ser mais um reprodutor de livrinho. Tá, aí o adulto, ele na verdade não quer dizer que ele vai mentir pro médico, ele pode estar mentindo pra ele mesmo. Mas o médico precisa sentir. Minkowski nos falou sobre isso. Ressonância. Sinta o paciente. Tá, mas é aquela dúvida que eu tenho ainda. Isso. Será que eu não sou bipolar? Será que eu não sou esquizofrênica? Será que eu não sou... Vamos tirar essa dúvida. Só que eu não vou te falar isso em um mês. Eu não vou te falar isso em 2 meses. A gente tá falando de um universo que é uma pessoa. A gente tá falando de experiências que essa pessoa passou, que ela pode nem lembrar que pode ter sido levado do ID pro inconsciente. Do ego para o inconsciente. Chama-se cisão dentro dos mecanismos de proteção do ego. Ana Freud explica sobre isso. Ela pode não lembrar de situações que ela passou. A gente precisa ter cuidado com o que a gente está fazendo. É tudo muito sensível. Veio um amigo do passado. Oh, tu lembra de... Não lembro. Eu não lembro nem mais do nascimento dos meus filhos direito, eu não lembro. É muito trauma. A gente apanha demais. E, além dos 3 filhos que tu tens, para cuidar, tu tens a roupa para lavar, a casa para limpar, os impostos para pagar e o governo para nos... E nós chegamos ao final, tá? Certo. Não foi bem isso que eu queria, que nós chegássemos no final. Chegamos no final, gente. Quero te agradecer. Quero que tu deixe um recado aqui para os nossos telespectadores, familiares,
passa o teu arroba aí do teu Instagram, teu contato da clínica, fica à vontade. Claro. Estamos agora, hoje inclusive eu tô iniciando aí as obras, né, nossa clínica multiprofissional, né, então está agora em obras, né, atendo aqui na rua 7 de setembro, hoje atualmente. O arroba é @Dr. João Felipe Dal Bosco. @Dr. João Felipe Dal Bosco. Vai ver lá o tal do loirinho lá. Né? Gostaria de deixar como recado a forma mais pura e sublime de felicidade, a esperança. Tenham esperança. Tenham esperança de que o tratamento pode e vai melhorar a vida de vocês. Tá? Nós temos excelentes profissionais em Blumenau. Excelentes profissionais que trabalham com esse tipo de acometimento, né, por assim dizer. Não gosto de chamar de doença. Não gosto de chamar de doença porque existe vertentes que dizem que doença não existe. Olha que bacana. Que é uma reprodução do nosso corpo, uma malácia que está acontecendo, compensando aquilo para que a gente não quebre. Né? Então é um outro assunto para um outro pôr do sol. Né? Tu vai voltar. Um outro pôr do sol. Mas para esse acometimento, existem excelentes profissionais para isso. Tá? E os adoro. Né? Agora, dia 30, estaremos no Congresso Sul-Brasileiro de Psiquiatria da Associação Brasileira de Psiquiatria e da United Saúde Mental de Psiquiatria. Né? Justamente para nos aprimorar, para buscar, para aprender mais para poder ajudar essa gente. O telefone é 479-8923-3773. Repito, 479-8923-3773. Esse telefone, ele vai dar na nossa secretaria, na nossa secretaria, ou vai falar diretamente com a nossa gestora, quando é casos assim, né? Quando é caso de autismo, caso de coleta, quer fazer o exame genético, vai falar direto com a gestora, tá? A secretaria passa para a gestão da clínica, né? Então, fiquem atentos, estaremos aqui abrindo a nossa clínica aqui no centro de Blumenau, né? Será um prédio bem bacana, vai ter até um andar temático para criançada. Ai, que legal. Isso é muito importante vai ser bem bacana, gente. Vai ser bem bacana, bem bacana. Obrigada, tá, doutor? Obrigada. Tá certo. E eu quero agradecer a você aí que acompanhou a gente nesse episódio. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no nosso canal. E quero agradecer rapidamente aqui aos nossos patrocinadores e o nosso estúdio, o Estúdio Dr. Amadeu, Inconserte, a Blumenau Hospitalar, o Diego Mensor, Ioiô Fifo, minha amiga querida, o Perto Digital e o nosso querido amigo Alexandre José, tá? Eu quero agradecer a todos vocês. E a clínica do Dr. João Felipe Dal Bosco, que a partir de agora está junto com nós também. Seremos patrocinadores também, Isso aí. Quero agradecer você que esteve com nós, tá? E não se esqueçam, para cuidar é preciso conhecer. Até a próxima.